Nós passamos a leitura do texto dessa tarde, está em Atos capítulo 13, verso 42 ao 52. Atos capítulo 13, verso 42 ao verso 52. Façamos a leitura de forma responsiva. Eu vou ler primeiro. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. No sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Lemos juntos? Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição. E os principais da cidade se levantaram, perseguiram contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. O título da palavra de hoje é duas atitudes que, diante do Evangelho, duas atitudes que nós podemos observar diante do Evangelho. A gente sabe que Paulo e Barnabé estavam diante dos judaizantes, levando a palavra de Deus. E diante da palavra do Senhor, eles expuseram a palavra de forma magnífica, falando sobre Cristo Jesus. E durante todo esse tempo nós observamos como foi exposta essa palavra. Palavra essa que veio para mostrar que Cristo Jesus é o nosso Senhor, o Messias, o homem prometido, o Deus prometido, para salvar o povo de Israel. Então, diante dessa situação, vemos duas reações que se manifestam diante da palavra de Deus. Vemos uma primeira reação, quando nós vemos o texto, verso 42, diz assim, né? Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Veja, a gente vê dois tipos de reação. A primeira reação é de que aqueles que ouvem a palavra, eles falam: queremos ouvir mais. Queremos ouvir mais essas palavras. E a palavra está escrita em rogaram-lhe. Eles pedem assim, rogam eles que, de forma intensa, de que eles estivessem novamente para compartilhar a palavra de Deus. E no outro lado podemos ver os judaizantes, aqueles que se opunham à palavra de Deus, dizendo que estavam buscando, como diz o verso 45, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava, né? Era uma oposição àquilo que Paulo dizia. Então, vemos o lado que tinha o anseio pela palavra, o outro lado que se opunha à palavra exposta por Paulo, né? E nessa situação podemos encontrar o mundo em que nós vivemos assim. Haverá sempre um lado que vai se opor à palavra de Deus, haverá outro lado que será a favor da palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, como é que você tem reagido à palavra? Como é que você tem recebido a palavra do Senhor em sua vida? Veja, aqueles que anseiam, aqueles que ouviram a palavra de Deus, eles mostraram-se muito mais propensos a querer ouvir novamente a palavra do Senhor. É o que diz o verso 42. Tanto que eles rogam. A palavra que está aqui, rogar, né, significa paracaléu, significa pedir de forma copiosa. Então, eles estavam pedindo de forma intensa para que Paulo e Barnabé novamente estivessem ali no sábado para trazer a palavra a eles. E essa mesma palavra paracaléu, em uma outra conjugação num texto, Jesus fala consolar, no termo, ele usa essa mesma palavra no termo consolar o povo.
Então quer dizer o quê? Que essa palavra que veio, que fora trazida aos judaizantes, à sinagoga, trouxe consolo tamanho que eles queriam novamente ouvir essa palavra de Deus. Isso quer dizer o quê? A palavra de Deus traz consolo à sua vida. Imagina, irmãos, na sinagoga, os judaizantes, todos os dias ouvindo, compra a lei, você precisa viver a lei, é a lei que te salva. Irmão, nós sabemos que a lei não nos salva. O que salva você é a graça de Deus. É a graça derramada sobre a tua vida por meio de Cristo Jesus. É isso que te salva, não é a lei. A lei é para mostrar para o povo de que você está impossibilitado de cumpri-la de forma plena. Então, quando eles ouvem a palavra de Paulo, eles entendem que essas palavras são palavras verdadeiras de um Deus, trazidas por um Deus a eles. E por isso eles querem ouvir novamente. Na verdade, no fundo, eles estavam aqui sendo consolados. A palavra consola o teu povo, irmãos. A palavra transforma as pessoas. E por isso, irmãos, as pessoas tanto ansiam ouvir a palavra de Deus. É interessante que, quando nós estamos aqui na igreja, dependendo do culto, se a gente passa um pouquinho mais de 30, 40 minutos, as pessoas começam a ficar cansadas. É verdade, né? Tem, dona Selma, você falou, não é possível. Tem gente, você não, talvez você não, mas tem gente que fica cansado, né? Passou de meia hora, o cara já começa a olhar no relógio, ô pastor, sabe, como um sinal, ô pastor. Né? Já deu a hora, vamos embora, né? Tanto que é interessante, no culto da tarde, 1h30, irmãos, né? Eu também preparo a exposição da palavra, né? 1h30, irmão, imagina, né? Os irmãos idosos da nossa igreja, né? Idosos da igreja, depois de um almoço, né? Farto, né? Cheio, né? Com a pança cheia, 1h30 sentado aqui para ouvir a palavra de Deus. Aí, claro, a gente começa, eles, né? No começo eles são acordados, né? Aí começa a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, né? Começa a compartilhar a palavra, e os irmãos começam, assim, parece tipo dominó, efeito dominó. Um começa aqui, outro ali, o olho vai começar, vai fechando. Né? E o olho vai fechando, assim, né? Parece que aquele clima toma conta de todo mundo ali. Né? Mas não são todos, tá? Não vou ser injusto, não são todos. Né? Mas aí vamos dizer, um bom número, né? Aí eu fico, poxa, eu vou parar por aqui, né? Porque falam assim, né? Se o irmão começou a dormir antes do culto, a culpa é do cara. Antes da palavra, a culpa é dele. Né? Se após o início da exposição, depois de passar dos 3 minutos, ele está dormindo, agora a culpa é do pastor. Aí eu falo, poxa, é minha culpa. Passou 3 minutos, o povo está dormindo, é minha culpa, então vou parar por aqui. Né? Tanto que o culto da tarde, geralmente, começa às 1h30, deveria terminar lá para as 2h30, né? A gente geralmente termina umas 2h15, 2h10, né? Porque o povo está cansado, né? O povo está dormindo, né? Aí eu pergunto, irmãos, para com essa religiosidade, né? Se é por religiosidade que nós estamos aqui, você está ocupando essa cadeira aí, a gente pode, né? Acabar com esse culto, entre aspas, vamos dizer, né? Eu não cheguei a falar assim não, tá? Mas o meu sentimento é esse, poxa, se está dormindo, vamos acabar, pô. Irmãos, é interessante, aqueles que vivem no seu dia a dia de forma intensa com Deus, eles almejam a palavra de Deus. Eles se interessam pela palavra do Senhor. É como um rapaz, por exemplo, uma irmã, um irmão que está apaixonado por uma pessoa, vamos dizer, né? A pessoa pode estar cansada no que for, mas quando fala do nome daquela pessoa, ele se desperta, ou ela se desperta. Vocês estão com um cara que nunca sentiram isso. Talvez um dia vocês vão sentir, calma. Vai chegar o tempo de vocês. Né? Vai chegar o tempo. Né? Eu conversava, né, com a minha esposa aqui no Brasil. Na minha época era Messenger, tá? MSN, tá? Messenger, tá? Aí eu vi assim, Paula está online. Irmão, eu estava com sono, acabado, acordava assim, falei, Paula online. Opa! E aí, Paulinha? Como é que você está? O sono ia embora na hora, irmãos. Por quê?
Porque você tinha um anseio, você gostaria, você tem vontade de estar com ela. Claro que, né, falando abertamente, no início ela não tinha interesse nenhum em conversar comigo. Mas, irmãos, não podem desistir facilmente. Tá, irmãos, varões, amados da nossa igreja, futuros presbíteros aqui, não desistam facilmente. Solo, hoje é seu aniversário, né? Não desista, tá? Se você... Não, claro, tem que orar, tá? Não desista em oração, tá? Orando. Tá? Irmãos, quando você almeja a palavra, você tem vontade de estar ouvindo a palavra a todo momento. É isso que se comprova nesse texto. Quando eles ouviram a exposição de Paulo, as pessoas queriam ouvir mais. Eu quero ouvir mais. Essa palavra me tocou. Essa palavra moveu meu coração. Eu quero ouvir, conhecer mais a respeito de Cristo Jesus. Que Paulo fala que é o nosso Salvador. Eu quero ouvir mais. Por isso, semana que vem, próximo sábado, venha novamente aqui. Foi o pedido do povo que estava ali. Irmão, agora pergunto para você, qual é o teu anseio em ouvir a palavra do Senhor? De vez em quando eu sei, irmãos. Poxa, o dia inteiro na igreja cansa, né? O dia inteiro na igreja cansa. Tem irmãos assim que é só começar o culto que ele já, né, vai turn off, né? Desliga, né? Simplesmente desliga. Mas, irmãos, esse na verdade é o momento mais importante durante a semana para nós. É o momento onde nós ouvimos o que é a palavra de Deus. É um momento, veja, vocês podem observar, semana passada, por exemplo, quando o nosso seminarista estava expondo a palavra de Deus, pessoal, irmãos, vieram pessoas de outra igreja. Ele é um grande avivalista, né? Vieram pessoas de outra igreja que queriam ouvir a palavra de Deus aqui. O pessoal fala que eu pego no pé, olha, estou elogiando, olha, que bom, né? Um homem avivalista, né? Nem eu consigo trazer pessoas de outra igreja, ele trouxe aqui. Várias pessoas de outra igreja querendo ouvir a palavra do irmão. Isso que tem que mover o nosso coração. O que é a palavra? A palavra, irmão, conforta você. A palavra diz aqui, né? A palavra, quando eles pedem assim, rogaram-lhe. O rogar, a palavra em grego, parakaleo, também significa consolo. Eles estavam pedindo, consola-nos novamente. É isso que nós queremos ouvir de novo. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela preenche o vazio em nosso coração. Talvez o texto de hoje, como nós lemos, não revele, mas havia um vazio no coração dessas pessoas. Viviam a lei, ouviam a lei todos os dias, todos os sábados, e falava e memorizava, mas aquilo não alimentava o teu coração. Mas quando ouvia Paulo falar, aquilo movia o teu coração de forma que queriam, de forma intensa, conhecer mais Cristo Jesus. É isso que precisa mover a nossa vida no nosso dia a dia. Aqueles que vivem a palavra de Deus, eles são movidos a querer ouvir mais e mais do Senhor. E por isso, irmãos amados, você tem que ansiar pela palavra de Deus. Você tem que ter o anseio de ouvir a palavra do Senhor. Esse é o momento de ouvir a palavra. Esse é o momento de você, irmão, fazer a recarga espiritual. É para você recarregar espiritualmente. Porque sem uma carga espiritual a gente não consegue viver. O povo de Deus aqui, quando nós vemos aqueles que ouviram a palavra, eles queriam ouvir mais porque eles queriam recarregar o teu coração. Porque aquilo que eles ouviam todo o tempo, até aquele momento, não moveu o coração deles. Mas agora a palavra de Paulo move o coração desses homens. Quando você anseia pela palavra, irmão, quando você sente um vazio na tua vida. Você entende, irmão, que aquele vazio que você sente no teu coração, ela vai ser preenchida pelo Senhor. Esse vazio que você tem no seu coração, na sua vida, aquela parte que você diz, onde que eu não encontro essa parte que me falta ao meu coração? Você entende que você precisa de Cristo Jesus. Foi o que esses homens entenderam.
Eles entenderam que precisavam de Cristo Jesus. Eles entenderam que precisavam ouvir mais essa palavra para ver que precisavam viver em Cristo. É isso que nos anima, irmão. Porque o povo de Deus consegue ter bom ânimo em meio à tempestade, porque está em Cristo Jesus. Porque o teu vazio, o vazio que há em teu coração, é preenchido por Ele. Por isso nós conseguimos viver uma vida plena. A tua vida é plena, irmão, porque você vive a vida em Cristo Jesus. Irmão, a vida nesse mundo não vai trazer plena satisfação. Não vai. Irmão Solo, não vai trazer plena satisfação na tua vida. O que vai trazer plena satisfação na tua vida é Cristo, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade que move a criatura. A palavra de Deus é que move a tua vida todos os dias a seguir em frente, a seguir o caminho de Deus. Quantas vezes nós não ficamos desanimados? Quantas vezes nós não ficamos tristes? Mas somos animados pelo quê? Pela palavra de Deus. Essa semana eu fiz uma visita em uma loja de uma irmã de nossa igreja, num boss, né, de uma irmã de nossa igreja. É uma irmã que eu gosto de conversar muito com ela, assim. É interessante, toda vez que eu vou lá, eu falo, hoje eu preciso ir embora rápido. Eu falo no meu coração, hoje eu preciso ir embora rápido e vou encontrar rapidamente a irmã de nossa igreja, vou orar por ela, vou compartilhar a palavra e ter que sair logo, porque senão eu vou pegar trânsito, né? Mas toda vez que eu vou para lá, irmãos, ela gosta tanto de ouvir os conselhos pastorais, a palavra de Deus, por meio da palavra, que ela fica conversando toda hora. Sabe quando eu quero ir embora, mas ela, pastor, ela me segura. Então, Deus falou assim, e a senhora precisa seguir a palavra. Ok, aí eu vou dar o fim, mas pastor, rapaz, né? Por que, irmãos? Ela diz para mim, pastor, toda vez que o pastor vem aqui compartilhar a palavra aqui na minha loja, no meu box, eu me sinto confortado. Toda vez, por incrível que pareça, o pastor aparece em momentos que mais me incomodam espiritualmente, e você vem, e você traz palavra. Irmão, imagina, a vontade dela era de que eu ficasse a tarde inteira com ela ali. E nesse dia, não sei o que aconteceu, eu encontrei uma amiga dela. A amiga dela, a senhora da nossa igreja, a irmã da nossa igreja, ela é bem reservada, né? Mas uma amiga, toda pessoa reservada tem uma amiga atirada, né? Era uma senhorinha que gostava de falar, irmãos. Ela falava. Né? Para os irmãos que eram de outra igreja aí, lembra a dona Eliane? Ficava segurando, tinha uma senhora na outra igreja lá, que acho que ela é carente, né? Até eu ficava com medo de conversar com ela. Porque quando ela segura você, ela não te dá oportunidade para você sair. Olha, irmãos, eu já recebi um áudio no WhatsApp, tá? Áudio do WhatsApp, tá? De 30 minutos dela. Ela falando... A pessoa gravou 30 minutos. Nossa, graças a Deus tem aquela velocidade 2, não sei o que, né? Eu consegui ouvir em 15 minutos, rapidamente, né? Imagina, aquela pessoa, ela quer ser o quê? Confortada pela palavra. Mas o que acontece com nós? A gente não tem paciência. Eu percebi, eu também não tenho paciência. Porque ela aparecia e já, dona Eliana, esconde, né? Não tem, as mulheres não fazem aquela, como fala, você quando está em perigo, elas fazem assim, ó, me ajuda, não tem um sinalzinho? Como é que é o sinal secreto das mulheres aqui, falam, né? Quando a mulher está em perigo, ela faz assim, né? Tipo, lá também tinha esse sinal. Me salva, sabe? Ela está toda... Gente, me salva. Tanto que um dia, teve uma bênção lá, um irmão bendito, abençoado, que falou para ela. Ela ficou brava. Por que você não está me ouvindo? Ela falou, a senhora tem que parar de falar. A senhora fala demais.
Mas ele foi de forma educada, tá? Ele não foi... Né, irmão Mateus? Ele foi educado. A senhora tem que falar um pouco menos, né? Porque ela... pessoal, mas... É que ela fala... Uma vez ela me segurou por 2 horas falando com ela. Olha, irmãos. 2 horas. Na igreja, 2 horas assim. Vai ser o que eu estava acorrentado. Sabe? Havia uma corrente invisível que me segurava ali. Mas ela fazia o quê? Ela queria conversar, irmãos. Queria conversar. Claro que, diante da ausência de pessoas que queriam conversar com ela, ela saiu da igreja. Ela saiu da igreja. E aonde que eu encontro ela, irmãos? Nossa, irmãos, o mundo é pequeno. A nossa igreja, Xinam, foi fazer uma apresentação na igreja batista. Lembra-se, Sarinho? Lá da Vila Mariana. Igreja Batista Vila Mariana, a gente foi lá, aí o pastor lá pediu para orar na frente, eu orei, e no que eu estava voltando assim para sentar no meu lugar, a irmãzinha, tinha uma irmãzinha sentada assim, de cabelo grisalho, ela fez assim, falei, olhei assim, oi pastor, sou eu. Falei, Jesus! Falei, tudo bem. Começou o culto, vou ter que ir lá. Começou o culto. Começou, aí eu fui para lá. Ela queria me segurar ali para conversar de novo. Irmãos, eu estou citando o exemplo dessa senhora para mostrar. Essa pessoa tinha um anseio extremo de ouvir alguém, para conversar com alguém. A nossa vida espiritual também tem que ser assim, irmãos. Ter um anseio extremo de querer estar ouvindo a palavra de Deus. De querer ouvir a palavra e querer compartilhar essa palavra de Deus todos os dias. E por isso, irmãos, quando nós entendemos que há um vazio em nosso ser, nós buscamos a palavra. Compreenda, irmão, você não está completo. Quando você não tem Cristo na tua vida, você está incompleto. Muitas vezes a gente pensa que vamos completar a nossa vida quando encontrar a cara metade. Não vai, irmão. A cara metade não vai completar a tua vida. Claro, a minha esposa me completa, tá, irmãos? Não estou falando de forma crítica não, tá? Ela é uma bênção na minha vida. Mas ela não é tudo na minha vida, porque Cristo é tudo na minha vida, irmãos. Cristo é quem me faz feliz, verdadeiramente. Quantas vezes você pode passar por crise do casamento, mas a crise do casamento você consegue segurar através de quê? Por meio de Cristo Jesus. Eu tenho que agradecer a Deus, porque passei por vários momentos de crise do casamento, mas Deus moveu o coração da minha esposa, irmãos. Que bênção, né? Pastor abençoado. Vocês podem pensar assim, nossa, o pastor Samuel é bonzinho pra caramba. Ele é tão bonzinho. Né? Não é? Vocês não pensam assim? Poxa, pastor bonzinho, pastor legal. Pastor... Não? Não é assim não, Júlio? Mas mesmo eu que sou pastor, passo por crise no casamento, né? E diante dessas crises, o que faz o casamento resistir, vencendo obstáculos, é a presença de Cristo Jesus. Esse vazio que há no teu coração é preenchido por meio de Cristo Jesus. Veja, aqueles que são preenchidos por Cristo Jesus, eles desejam viver o quê? A graça de Deus, porque a palavra diz na sequência, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Aqueles que anseiam pela palavra, aqueles que vivem a palavra de Deus, aqueles que desejam viver a palavra do Senhor, eles são movidos a viver e perseverar na graça. A graça de Deus que te faz resistir em meio à tempestade. Por isso que Paulo fala, os persuadiam a perseverar na graça. Ele está dizendo, irmãos, permaneçam na graça de Deus. Nós, irmãos, também precisamos permanecer sempre na graça de Deus. A minha vida precisa permanecer na graça de Deus. Por isso que quando chega o dia do Senhor, domingo, irmãos, eu fico muito feliz. Feliz demais. Né?
de poder encontrar a igreja. Porque para mim, irmãos, eu falo novamente aqui, a igreja Shinam, para mim, é o lugar de graça. A igreja Shinam, para mim, é um lugar de bênção. Porque é o lugar, eu tenho convicção de que foi o lugar que Deus reservou para que eu pudesse trabalhar para a obra de Deus. Quando nós temos essa convicção, por mais que você passe por adversidades, por mais que os irmãos do culto da 1h30 da tarde eles durmam, você não fica com raiva. Eu não fico com raiva porque os idosos estão dormindo, né? Tá, vou dizer idosos, tá? Porque a maioria é 70 a mais ali, né? Vamos dizer. Tá? A média, assim, é 60, 70, né? Mais ou menos. Né? Mesmo que eu durmo, eu não fico com raiva. Nossa, estão dormindo, que raiva. Né? Não, irmãos. Porque o que move a nossa vida, o motor que move o teu coração, a nossa vida, é a graça de Deus. Por isso que Paulo está falando, vocês que ouviram a palavra, permaneçam na graça. Vocês que viram a palavra do Senhor, permaneçam no Senhor, perseverem na graça de Deus. Isso quer dizer o quê? Você vai ter dificuldades. Você vai passar por provações, mas você precisa perseverar na graça, como a palavra de Deus diz. Nós precisamos perseverar na graça de Deus, amados irmãos. Você que serve a igreja Shinam, tem coisa que você talvez não goste aqui. Tem coisa que você não se agrada, mas você precisa o quê? Permanecer na graça e perseverar na graça de Deus. Mas veja o outro lado, veja. O 44 diz assim, verso 40. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Veja, toda a cidade praticamente, Lucas está descrevendo esse momento como se toda a cidade tivesse ido diante da sinagoga, na sinagoga para ouvir a palavra. Para mostrar que aquela palavra teve um impacto naquela região. E veja o que acontece, praticamente toda a cidade estava lá. Mas, verso 45, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Irmãos, esse é o problema da igreja. A inveja. A inveja traz problemas muito graves dentro de uma comunidade, irmãos. Talvez muitas das igrejas que se dividiram foi por causa da inveja. A inveja foi a raiz do problema. Porque a palavra de hoje se mostra para nós. Vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Aqueles que não anseiam pela palavra de Deus, aqueles que não queriam ouvir a palavra, eles eram tomados de quê? Pela inveja, irmãos. A inveja em relação ao próximo. A inveja de, talvez, imagina, eu fico imaginando esse cenário. Esses judaizantes que já estavam ali há muito tempo, que tentavam de alguma forma trazer toda a cidade à sinagoga, mas nunca conseguiu, mas de repente aparece Paulo e Barnabé, começa a falar sobre Cristo Jesus, começa a falar sobre o Messias, e toda uma multidão se envolve para ouvir. Agora, nesse momento, Paulo e Barnabé novamente falar Cristo Jesus, sobre Cristo Jesus. E com certeza foram tomados por uma inveja, por um sentimento de que aquilo não deveria estar acontecendo. Irmãos, Deus faz obras na nossa vida através de muitas pessoas. Não pense que você é o centro do mundo. A gente não é o centro do mundo, irmãos. A gente é o quê? Simplesmente um instrumento de Deus. Compreenda. Alguns irmãos pensam que o mundo gira em torno dele. Não, irmãos, o mundo não gira em torno de nós. Nós vivemos em Cristo Jesus. E por isso a palavra de hoje nos mostra que essa inveja trouxe o quê? A divisão das pessoas. Alguns aqui podem invejar um ao outro, talvez, dependendo. Alguém pode dizer assim, poxa, não sei por que esse Eric que está cantando na frente. Eu não sei por que eu canto melhor que ele. Não estou falando que você canta mal, tá, Eric? Eu só estou falando, uma suposição. Nossa, por que ele canta na frente? Eu canto muito melhor que ele. Vamos dizer, né? Pode existir muitos que cantam, que acham, na verdade, que cantam melhor que você. Acham, né?
Aí o que acontece, irmãos? Isso toma o teu coração, né? A inveja faz com que essas pessoas não compreendam Cristo Jesus. A inveja que movia o coração desses homens não faz compreender aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E por isso, irmãos, não seja tomado por inveja aqui dentro de uma comunidade, irmãos. Nós todos aqui estamos juntos para servir a obra de Deus. Eu não tenho inveja do nosso evangelista Renan. Eu não tenho inveja do nosso evangelista Mateus. Se porventura, um dia, nós aqui, se acontecer coisas melhores na vida do nosso seminário de São Mateus, eu vou ficar feliz. Eu vou ficar muito feliz. Eu não vou ficar com inveja porque o pessoal está gostando mais do Mateus do que de mim. Não vou. Não vou ficar com inveja porque eles estão gostando mais do evangelista Renan do que eu. Não, irmãos. Isso é motivo de alegria para nós. Não é verdade? É motivo de alegria. Mas o que acontecia com os judaizantes? Eles não queriam quebrar a tradição. Porque a palavra de Deus quebra toda a tradição. A palavra de Cristo Jesus, trazida por Paulo, quebra com todos os paradigmas daquele tempo. E diante do temor da quebra desses paradigmas, eles são tomados por inveja para não seguir o caminho que a palavra lhes mostrava. E por isso, irmãos, nós precisamos viver de forma intensa a palavra de Deus, para que o seu coração não seja tomado por inveja ao teu próximo, para que o teu coração seja tomado pelo fervor e pelo zelo da palavra de Deus. Podemos observar também na sequência do texto, a palavra diz assim: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Irmãos, veja, Paulo é claro, ele vê, ele fala e diz: já que vocês não estão recebendo essa palavra, agora nós vamos para os gentios. Paulo entendia o propósito de sua existência. A vida dele era uma vida voltada para o evangelho e também para ser levada para os gentios e pregar a palavra do Senhor. E diante dessa situação, ele não teme, irmãos, a perseguição. Muitos poderiam ficar constrangidos diante de tais palavras que esses homens estavam dizendo, mas eles não temem, simplesmente, como a palavra de Deus, nos volvemos para os gentios. Já que vocês não vão ouvir, agora eu vou para os gentios. Irmãos, é a postura que nós precisamos ter, irmãos. Você não vai conseguir transformar a vida de alguém. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus diz para que você transmita a palavra de Deus. Transmita, fala sobre o evangelho, fala sobre Cristo. Não é você, é o Espírito Santo que precisa agir naquela pessoa para que ela seja transformada. E logo no teu coração, irmão, você não precisa ser tomado pelo temor de levar o evangelho. Você pode levar a palavra para todas as pessoas. Muitas vezes nós temos medo de levar o evangelho. Nós temos medo de falar sobre Cristo Jesus, porque temos o medo da rejeição. Não tenha o medo de ser rejeitado. Simplesmente leve a palavra de Cristo Jesus. Fale sobre Cristo onde quer que você esteja. Na sequência do texto, verso 47, diz assim: porque o Senhor assim não determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios. Veja, ele tem uma clara compreensão do chamado dele. Ele foi chamado para levar a palavra para os gentios. E diante dessa rejeição desse povo, ele não é tomado por uma frustração, a ponto de dizer: eu não vou mais porque eu não sirvo para nada. Não, irmãos. A transformação das pessoas cabe ao Senhor. Basta você transmitir a palavra. Eu não vou conseguir mudar a vida do solo. Por mais que eu tente, não vou conseguir. É Deus quem muda a sua vida. É Deus quem transforma a sua vida. E a palavra, verso 49, diz assim: e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Verso 50, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas
de alta posição, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Veja, irmãos, a inveja, veja o que a inveja faz. A inveja também trabalha, irmãos. Começa o quê? Espalhar fatos, mentiras, por exemplo. Para o quê? Instigar outras pessoas a terem o mesmo sentimento que você. Veja, geralmente quando você vai falar sobre alguém, você sonda a pessoa, na verdade. Você quer um pouquinho mais esperto, você vai sondar a pessoa. Qual é a opinião que essa pessoa tem em relação ao fulano, por exemplo. Vamos dizer. Aí você vai falar, nossa, esses dias eu estava falando com a Alice. Nossa, a Alice é uma pessoa bem legal, né? Aí se a pessoa fala, não, a Alice não é legal, não gostei dela. Porque ela é grossa. Não, pessoal, a Alice não é grossa, tá? Só estou dando um exemplo. Ah, porque a Alice é grossa. Aí você mostra a verdade. É verdade, ela é grossa. É verdade, ela é grossa, ela é chata. A mesma coisa estava aqui, irmãos. Esses judaizantes, eles pegam pessoas de influência. Irmão, você que é líder dessa igreja, você que serve no departamento da nossa igreja, seja movido pelo amor de Cristo Jesus, não pela inveja, irmãos. O diabo começa a trabalhar aonde? Na liderança da igreja. O diabo trabalha para quê? Atrapalhar e mover teu coração contra aquilo que Cristo quer fazer. E por isso a palavra nos mostra, irmãos, que os judeus, esses homens, de forma estratégica, instigaram as mulheres piedosas de alta posição, pessoas influentes. Não é qualquer Zé Mané que é tratado aqui. Pessoas de influência no meio daquela sociedade. São chamadas para o quê? Para se opor à palavra de Paulo e Barnabé. Veja como o mundo é estratégico, irmãos. O mundo, ele trabalha com estratégias. Então, qual é a estratégia que nós temos aqui? Qual é a estratégia da igreja para viver esse mundo? A estratégia da igreja é perseverar na graça. A sua estratégia, a minha estratégia, diante de um mundo tão vil, que traça planos contra nós, é perseverar na graça. E a palavra termina dizendo, 51, e esses sacudindo contra aqueles o pó dos pés partiram para Icônio. Verso 52, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. Mesmo diante dessa circunstância que se encontravam, onde as pessoas se opunham à palavra de Deus, onde vemos discípulos do Senhor sendo expulsos da cidade, veja o que a palavra diz. Os discípulos, está no plural, os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Isso quer dizer, a circunstância não os afeta. A alegria que temos no Senhor é uma alegria perene, é uma alegria imutável. E por isso que Paulo fala, através da palavra de hoje a nós, que nós precisamos permanecer sempre na graça de Deus, perseverar na graça, porque aqueles que perseveram na graça, eles transbordam de alegria e do Espírito Santo. Irmão, quando você está na graça, o teu semblante transmite graça, o teu semblante transmite alegria, o teu semblante transmite o transbordar do Espírito Santo. Nesses tempos, irmão, já estou há mais de um ano na nossa igreja, sabia? Mais de um ano aqui. E quando as pessoas ainda me encontram lá fora, né? Por exemplo, vamos dizer, no Bom Retiro, eles olham para mim e falam, nossa pastor, você está feliz, né? Não pessoas da nossa igreja, tá? Pessoas de outras igrejas. Pastor, você está feliz, né? Eu falo, sim, sou feliz. Por que você está tão feliz? Porque eu estou servindo, né, a obra de Deus. Eu estou servindo com paz a obra do Senhor. Isso me traz alegria. Irmãos,
Por isso eu falo, né, irmãos? Quando nós vivemos na graça de Deus, não há nada que possa tomar a nossa alegria. Não há nada que possa tomar a sua alegria. Isso é claro e evidente no semblante que nós temos no nosso dia a dia. Isso é claro e evidente no semblante de cada um de vocês. A minha esposa está sorrindo aqui, ela está sorrindo. Alegria de ter um marido legal. Alegria de ter um marido bonzinho. O pessoal está rindo por quê? Ontem foram algumas pessoas na casa do nosso seminário São Mateus, né? E eu, depois de ter jantado em casa lá para as 10 horas da noite, falei, vou lá ver para ver o que estão fazendo, né? Para ver se não estão fazendo besteira e já vou mandar todo mundo para casa, né? Aí subi lá, o pessoal estava conversando, né? Aí a gente estava numa conversa, aí tinha, no outro canto tinha umas irmãs lá, a gente estava conversando com as irmãs, né? Elas falando, nossa, pastor, você foi abençoada porque você casou muito bem, porque você casou com uma mulher muito bonita, muito gente boa, tem um coração maravilhoso. Aí eu falei, ela também foi abençoada. Aí todo mundo, o quê? Como assim? Não, irmãos, eu fiquei assustado. Eu falei, pois é, mas ela também foi abençoada. Ninguém entendeu. A nossa irmã Mari ficou assim, ela foi abençoada. Eu não entendi. Irmãos, ela foi abençoada. Ô, seus caras, foi abençoada ou não foi, né, Oscar? Seus caras, né? Vamos, defende a classe aqui. Né? Ela foi abençoada ou não, seus caras? A irmã Cris também foi abençoada, poxa. Seus caras, bonitão, altão, né? Marinheiro, fiel. Poxa. Fomos abençoados, irmãos. Quando você vive a bênção de Deus, o teu semblante é diferente. Desculpa dizer, quando você vive a graça de Deus, não fica com cara de bunda, não. Tem uns irmãos que de vez em quando eu encontro falam cara de bunda. Desculpa a palavra. Por isso eu falo para o nosso seminarista, sorria, cara. Você tem que sorrir. Por isso eu falo para os irmãos, Solo, você tem que sorrir, cara. Você sorrindo vira BTS. Se você não sorrir, é cara de bunda. Entendeu? Tem que sorrir. Irmãos, Jacobina, fazendo body wash, BTS. Eu nunca imaginei que viria o Solo virando BTS, né? Lá em Jacobina. Irmãos, não tratem mal o Solo, porque pode ter muitos haters contra você lá em Jacobina. O semblante é diferente, irmãos. Porque o semblante da graça de Deus, o semblante do transbordar do Espírito, se dá através do nosso dia a dia. E por isso, amado irmão, que durante essa semana você viva movido pela palavra. Que você tenha o anseio de ouvir a palavra de Deus. Seja consolado pela palavra. O mundo não vai te consolar, não. Deus precisa te consolar. A palavra de Deus te consola, não são as pessoas. Claro, Deus pode usar pessoas para trazer a palavra a você, mas no final das contas quem consola é a palavra de Deus sobre nós. E por essa palavra você viva todos os dias, perseverando na graça, confiantes na obra de Deus e alegres e cheios do Espírito, para que assim você seja, todos os dias, um homem que faz a diferença em meio a este mundo. Oremos. Senhor Deus, Pai, agradecemos a Ti por esse momento, por essa palavra que nós pudemos ouvir. Que essa palavra de Deus venha a mudar a vida de cada irmão que está aqui presente, para que tenha o anseio de viver a palavra em todos os momentos e em todos os dias. E que essa palavra de Deus, que nos consola, que nos fortalece e que nos move, seja o motivo do nosso viver. Motivo do viver de cada fiel aqui presente, para que alcancem todos os dias, por meio de Cristo Jesus, a Tua graça.
e por meio dessa graça, perseverando na palavra, enchendo-se do Espírito Santo para louvar a Ti. Mais uma vez, agradecemos por esse tempo de adoração e oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.